primeira aula, né? Nós que estamos aí tentando começar um projeto corajoso, não é? Projeto corajoso porque é sábado, projeto corajoso porque é cedo, projeto corajoso é justamente o que a gente está tentando fazer aqui às 6 da manhã, num sábado, né? Domingo acho que seria pior, mas sábado já é complicado e a gente vai fazer esse horário sempre, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, né? A gente está em live pelos dois, muito mais para ter esse conteúdo na plataforma, né? Para a gente ter essas observações, esses ensinamentos, a gente chama aí de várias maneiras, para começar a querer entender melhor o ser humano, compreender quem nós somos, querer entender um pouco essa sociedade, né? Entender esse vazio que nós estamos vivendo, onde nós basicamente trabalhamos, estudamos, nos relacionamos, conquistamos coisas e mesmo assim, tendo tudo, ainda sentimos como se no fundo não tivéssemos nada. É essa a grande discussão, né? Porque o ser humano, em pleno século XXI, que tem a facilidade das coisas, continua tendo esse sentimento vazio, né? Eu me relaciono com ele, eu me relaciono com ela e aquilo não me preenche. Eu compro o carro do ano e aquilo não me preenche. Eu conquisto os meus objetivos de vida, de carreira e isto não me preenche. Por quê? E é exatamente esse porquê que a gente vai tentar responder de inúmeras maneiras diferentes. E a aula que nós vimos dar semana passada, a gente está dando hoje. E eu acho que sempre será esse horário 6h30. Por quê? Porque é o tempo de organizar toda essa parafernália para justamente poder transmitir. E sempre vai ser esse horário, porque a minha discussão aqui não se eu fizer 10 horas da manhã vai ter 40 pessoas na live. Não é essa a discussão, vocês percebem? O que eu estou querendo fazer aqui é deixar registrado, né? É poder ter esse material guardado e depois poder picotá-lo e subir ele em diversas plataformas. Então a melhor forma é essa, porque é o horário que eu, Matheus, diante do que eu faço, posso sentar-me e de maneira muito simples discutir, analisar, refletir um texto, algo que eu não poderia fazer numa sala de aula, né? Onde eu tenho que seguir determinadas regras, onde eu tenho que dar determinados conteúdos. Então aqui eu consigo fazer a aula da maneira que eu entendo mais importante. E não poderia começar essa aula, esse primeiro movimento aqui, sem falar do que é essencial, né? Nós estamos falando sobre vazio, nós estamos falando aqui sobre a questão de ter tudo e sentir-se nada. Percebe? Ter tudo e sentir-se nada. E para que isso a gente possa encontrar uma resposta, não tem como nós não começarmos discutindo algo que você faz, algo que eu faço, algo que todo aquele que nós intitulamos como ser humano fez, faz e fará, que é aprendizagem. E quando eu falo aprendizagem, eu quero que a gente pegue essa palavra e dê um chute nela e esqueça que eu estou falando de aprendizagem à matemática, aprendizagem ou português. Isso não tem nada a ver com isso, tá? Esquece isso. Essa é uma aprendizagem que a gente vai colocar aqui em segundo plano. Porque em primeiro plano está a nossa aprendizagem diária. A nossa aprendizagem do dia a dia. É esta aprendizagem que é importante e é esta aprendizagem que nós temos que meditar. Percebe? Entende a sacada? Quando, né, no nosso curso que a gente tem aí, que a gente lançou, Aprender a Aprender, não é só sobre tirar nota, passar no vestibular. Isso é muito pequeno. Isso é muito reduzido.
E se você pegar uma Ferrari que pode andar 200 por hora e colocar ela numa rodovia que só pode andar 60, é diminuir a sua possibilidade. Então a gente precisa expandir o conceito de aprendizagem, porque aprender é algo ad eterno, é para sempre. Agora a gente aprende, eu aprendo comigo. Você não acha? Quantas vezes você não aprendeu com você? Quantas vezes você não se descobriu? Né? Quantas vezes você, nossa, não acredito que eu fiz isso. Nossa, não acredito que eu pensei aquilo. Por quê? Porque é um processo de aprendizagem interno. E quantas vezes também você não deixou o outro lhe ensinar? A mãe, o pai, a avó, o vô. E quantas vezes ainda a vida, e quando eu falo vida, eu estou falando num contexto geral, também não ensinou você. É aí que está a chave. É aí que está o pulo do gato. É esta aprendizagem que a gente precisa fomentar, é essa aprendizagem que nós precisamos ter como norte, é esta aprendizagem aqui que é essencial. Que eu chamaria como a aprendizagem de ser humano. Se eu não me abrir para esse processo do aprender, né? Se eu não me abrir para esse sentimento, para essa humildade, percebe? De algo pode me ensinar, alguém pode me dizer alguma coisa, o livro pode me dizer alguma coisa, a minha avó pode me dizer alguma coisa, o moço que eu encontro na rua pode me dizer alguma coisa. Se essas pessoas aqui que estão na minha volta, que formam o meu mundo, não estão ali à toa porque elas têm que me ensinar alguma coisa, e eu naturalmente tenho o processo do ensinar e do aprender, então o que eu fiz da minha vida, o que eu construí ali? Eu construí o que é ser humano. E o que é ser humano? Ser humano é reconhecer-se que eu preciso do outro para qualquer coisa, para aprender, para comer, para falar. Veja o exemplo claro do Tarzan, veja o exemplo claro do Mowgli, o menino da floresta, gente. O que fala ali? Por andar com macaco, se tornou um macaco. Por andar com animais, andou com animais. Porque ele não passou por um processo que a gente chama aqui de aprendizagem. É essa aprendizagem que a gente está falando, tá? É a aprendizagem de aprender a ler o mundo, a ler as situações, ler os sentimentos, né? Mais do que ler a fórmula química, saber a equação, isso também é importante, mas isso é o segundo grau. O primeiro grau é abrir-se para a aprendizagem que o mundo pode conceder para você. E concede. Diariamente. Constantemente. Ininterruptamente. Quanto eu não aprendi com a minha avó. Uma senhora que falava italiano, 83 anos. O quanto ela me ensinou. Sem saber ler. Sem saber escrever. O quanto meu pai, minha mãe, com toda a limitação intelectual, me ensina. E quanto eu também, Mateus, posso ensinar minha mãe, e o quanto eu, Mateus, né, devo ter ensinado alguma coisa para minha avó, que agora não está mais aqui entre a gente, né? Por quê? Porque a humildade é o princípio do ser humano. Se todos nós, enquanto seres humanos, estamos aqui para aprender, a humildade é quase que a situação sine qua non, está intrínseca, né? Está junto, não se desvincula, está unido, que é então eu reconhecer que para aprender eu tenho que saber que eu nada sei. Ah, Mateus, é a frase socrática, só sei que nada sei. Pode usar essa frase, mas eu estou indo um pouco além disso, né? Eu não quero que isso entre já em disciplina, né? Eu quero que fique uma coisa mais aberta nesse primeiro princípio. E para a gente começar a discussão dessa aula, então, e entender a importância disso, não tem como a gente não ter gravado
na nossa vida, né? Na nossa mente. Uma citação que eu deveria colocar aqui no meu escritório, que eu sempre tento fazer. Ah, oi, Mi, tudo bem? Tem, a gente vai passar por isso hoje. Tem sim, tem. Essa aprendizagem tem nome, essa aprendizagem tem estágio, porque, vejam, conforme nós vamos evoluindo na vida, nós automaticamente vamos aprendendo a aprender com ela. Quantas vezes nós não dizemos assim, nossa, se eu tivesse escutado tal pessoa, se eu tivesse escutado tal pessoa, nada mais é do que se eu tivesse tido a humildade de aprender com ela, eu teria feito diferente. Então eu não posso esperar que uma criança de 2 anos tenha o mesmo processo de compreensão e entendimento do que uma criança de 16 anos. Né? Eu, Mateus, não posso que aquilo que eu estou pedindo para aquela criança de 5, 6, 7 anos tenha o mesmo reflexo de uma criança de 16. Por isso que percebam como a nossa paciência muda. Quando nós falamos de uma criança de 4, 5 anos, nós temos que ter claro para a gente que pode ser, e com certeza será, uma dificuldade para ela fazer aquilo que você está pedindo. Seguir aquela determinada ordem. Agora, porém, entretanto, todavia, quando eu falo isso para um jovem de 16, 17 anos, o mínimo que eu espero é que ele compreenda e ele faça. E se ele não for fazer, ele tem argumentos, consiga conversar e explicar por que ele não quer fazer. O que acontece às vezes é que a criança de 16 anos, de 17 anos que nós encontramos hoje, tem a idade, né, mental de quem tem 5 anos. Por quê? Porque a escola perdeu uma característica que era importante dela, que era criar amadurecimento naquela pessoa que ela está. Nós terminamos a escola e achamos que todo aprendizado está lá. Nós terminamos a escola e acreditamos que nunca mais precisamos pegar em livros, nunca mais precisamos aprender, nunca mais precisamos evoluir, nunca mais precisamos estar aberto à aprendizagem. E pior, terminamos a escola e continuamos criança. É aí que está a tristeza, né? Nós terminamos a escola e continuamos infantis. Continuamos crianças que choraram quando entraram e choraram quando saíram e vão chorar pela vida aí porque não aprenderam o processo de amadurecimento. Então, sim, tem fases, sim, tem estágios, tem processos, tá? E todos esses processos, seja eu com a minha idade, seja você com a sua idade, seja a sua avó, seja Platão, seja a pessoa que você acha mais sábia no mundo, todas elas utilizaram da humildade. Todas elas foram humildes, né? E não tem como a gente começar então, e agora sim, né, começando a nossa aula, não tem como nós começarmos a nossa aula, nossa primeira aula, que será semanalmente, nesse maravilhoso horário que eu poderia estar dormindo, e você também, não tem como a gente retirar essa citação que tem que ser o norte para todo aquele que quer casar, todo aquele que quer trabalhar, todo aquele que quer estudar, todo aquele que quer ser melhor. Percebe? Eu tô casado há 4 meses, hoje faz 4 meses que eu tô casado. Eu aprendo todo dia. E se eu não me abrir para essa aprendizagem, o meu casamento vai falir. Se eu não estar atento ao que acontece ao meu redor e ali tirar conhecimento, o meu casamento pode falir. Por quê? Porque eu não aprendi a ser casado. Olha como a aprendizagem aqui ela é fundamental e a gente esquece disso. E como essa humildade faz parte dela. Eu tenho que reconhecer, eu não sei estar casado. Eu preciso aprender a estar casado. E como que eu aprendo a estar casado? Aí que tá. A chave tá aí.
Ou o pulo do gato está aí. Como que eu sei ser casado? No dia a dia, atento, lendo, que tem muito livro sobre isso, pedindo a humildade de reconhecer que às vezes eu não vou saber agir, ter paciência. Então, a nossa aula hoje é sobre o processo dessa aprendizagem, que tem como base um autor lá do século XII, que eu nunca, em hipótese alguma, falei em sala de aula enquanto era professor, e que é essencial. Tem livros dele publicado, tem em PDF esses livros também. Lá no vídeo do YouTube, eu coloco os links para quem se interessar por eles. Não coloquei, mas depois eu vou colocar. Chamado Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor, que foi um pensador do século XII para o XIII, que foi teólogo, foi filósofo, foi alguém que estava aberto para esse processo de aprendizagem e entendia uma coisa que era essencial e que hoje nós perdemos. É de que as coisas possuem relação. Infelizmente, a escola matou essa característica. A escola pegou tudo isso, deu um chute e jogou fora. Que era justamente compreender que as coisas não acontecem de maneira unissono. Elas têm reflexo, elas têm relações. Por isso que é natural, lembre-se, lá nos séculos passados, você tem uma pessoa que era filósofa, teóloga, psicóloga, padre, bispo, ela era tudo, matemática, físico. Mas por que ela era tudo, Matheus? Ora, ela era tudo porque tudo faz parte da existência humana. Ela não é só um ser histórico, ela não é só um ser social, ela não é só um ser filosófico, ela não é só um ser que se relaciona com Deus, ela não é só um ser biológico, ela é tudo isso. E tudo isso tem relação. Por isso que quando nós pegamos os autores antigos, eles são um monte de coisa. Porque eles não são só. Eles veem a relação. Isso é aprendizagem. É saber pegar tudo isso e transformar aquilo em algo melhor. E se a aprendizagem não me faz algo melhor, se a aprendizagem não me faz um ser humano melhor, então não estou aprendendo nada. Eu sou um bosta. Basicamente é isso. Se eu leio, se eu estudo, se eu estou aberto ao conhecimento, se eu quero entender por que minha mulher está assim, porque eu quero entender porque ele está triste, porque eu quero entender porque minha mãe briga com meu pai, se eu estou aberto a isso e isso não muda positivamente, eu sou um bosta. Você concorda? Eu sou hipócrita. Então, Hugo de São Vítor, então, esse pensador lá da escolástica, lá da Idade Média, vai então escrever uma obra chamada Didascalicon, que traduzindo, ou no seu subtítulo, significa da arte de ler. E o Didascalicon inicia com essa sentença que nós já estamos batendo há 19 minutos na tecla. Guarda essa frase. Faz uma tatuagem aqui no braço. Ó. Omnia legens quae bona sum tenens. Omnia legens quae bona sum tenens. Que significa discernir tudo e ficai com o que é bom. Discernir tudo e ficai com o que é bom. Discernir é saber. Discernir é justamente valorar. Discernir é pesar. Discernir é julgar. Se eu não sei discernir, consequentemente, eu não consigo separar o joio do trigo. Consequentemente, eu não entendo o que é bom e o que é ruim numa situação. Consequentemente, eu não entendo o que a vida está me entregando de mal e o quanto de bom eu posso fazer diante daquela maldade que a vida me entregou. Isso é discernir. E eu discerno, eu equilibro, eu coloco na balança, para quê? Para separar. Uma pessoa que bem aprendeu é uma pessoa que aprendeu a separar as coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso eu tenho que guardar na memória, isso não precisa.
Isso eu tenho que fazer, isso pode ficar para depois. E quando eu, então, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, afirmo discernir tudo e ficar com o que é bom, né? Omnia legendis quae bona sunt tenens. Quando eu consigo discernir isso, eu tenho automaticamente uma vida melhor. É isso. A aprendizagem é nos fazer melhor. Para quem? Primeiramente, para a gente, para os outros, para a sociedade. Para a sociedade, para os outros, para a gente. E isso começa com a palavra central, que é humildade. Se eu não sou humilde, e humilde aí vem de uma terminologia que é humus. Humus é chão, humus é terra, humus é aquilo que está mais abaixo. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe se rebaixar. E rebaixar-se aqui, numa sociedade que nós vivemos, não é rebaixar-se porque a gente tem que justificar tudo e explicar tudo, porque as palavras estão podres. Certo? As palavras estão podres. Você fala uma coisa e, na verdade, você está querendo dizer outra. Então, se as palavras estão podres, eu preciso o tempo inteiro justificar. Quando eu falo que a humildade não é se abaixar, eu estou dizendo o quê? Que humildade não é tomar um tapa na cara apenas e aceitar. Humildade aqui é reconhecer a nossa pequenez diante do universo. É isso. Humildade é reconhecer que a gente é uma poeira no meio do espaço. Isso é humildade. E esse reconhecimento me faz muito melhor. Me engrandece. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, concorda? E esse reconhecimento de que eu sou pequeno é a base para eu entender que alguém pode me ensinar alguma coisa. Qual que é o problema da educação hoje? O problema da educação hoje é que todo mundo sabe tudo. O problema da educação hoje é que ninguém cala a boca para aprender. O problema da educação hoje é que a gente olha para quem tem que nos ensinar alguma coisa e fala o quê? Grande coisa, ele não sabe nada. Eu sei. Eu não preciso aprender porque eu vou ser jogador de futebol. Eu não preciso aprender porque eu vou ser médico. Como? Eu vou ser médico. Eu não preciso escutar o professor de história. Não preciso escutar o professor de matemática. Eu vou ser médico. Ou eu vou ser rico. Ou eu vou ser famoso. Percebe? É essa a humildade que a gente está querendo trazer. Por que a aprendizagem está tão ruim? A aprendizagem está tão ruim porque os nossos alunos não são humildes. No sentido de que eu não reconheço que eu preciso de você. E eu, como professor, também não reconheço de que você precisa de mim. 2 pontos. Porque se eu, enquanto professor, não reconheço que eu tenho uma obrigação, eu sou maior do que você, porque eu sei o que você não sabe, logo você tem que aprender, automaticamente o que acontece? O aluno também olha para ele e fala, ele é mais um. E se esse aluno também não reconhece que ele não sabe, alguém tem que ensiná-lo, que a função dele ali é me ensinar, eu não vou aprender, eu não vou calar a boca, vamos dizer assim. E o professor também tem que reconhecer que ele é humilde, ele pode aprender com o outro. Ele pode aprender com esse aluno. Ele pode aprender maneiras de... Você percebe com a sua namorada, você percebe às vezes com os seus pais. Este é o grande jogo, né? Desse discernimento que parte da humildade. Você já tem um processo onde o filho não consegue calar a boca para o pai ensinar, tá? Imagina essa mesma criança num ambiente onde ele aprendeu que ele é o grande astro
Ele é o grande astro, tudo é para ele, todo mundo olha para ele é importante, ele não pode faltar, ele é essencial. Ele vai, então, aí sim, ligar um dane-se para esse professor. Porque na casa dele, ele já não reconheceu essa humildade. Na casa dele, ele já não aprendeu. Na casa dele, já foi eleito um grande líder. Na casa dele, já foi eleito o grande sábio da história. Onde os pais aplaudem o tempo inteiro, onde os pais defendem, protegem o tempo inteiro, onde sempre o outro é culpado e nunca o meu filho é o culpado. Sabe o que você criou? Você está criando um ditador. E o que é um ditador? Um ditador é uma pessoa que não possui humildade. Humildade de reconhecer que alguém pode me ensinar alguma coisa. E o Hugo de São Vítor inicia o seu texto falando exatamente isso. Primeira frase: a humildade é o princípio da aprendizagem. Então, ponto. Se eu quero aprender, eu tenho que reconhecer que eu não sei. E isso para todos os lugares. No meu trabalho. E vejam, não é um processo isolado, tá? Não é só eu aprender, eu também ensino. Eu tenho que estar posto ao trabalho, né? Eu tenho que estar colocado ao serviço. Nessa semana eu falei, todos nós somos prestadores de serviço. E somos. Somos na educação, somos no trabalho, somos quando a gente pega um ônibus, né? Quando a gente entra numa fila, nós somos prestadores. Nós temos que servir as pessoas. E servir as pessoas aqui é reconhecer-se na humildade. Servir-se as pessoas aqui é reconhecer a minha pequenez. Então, assim, por favor, como faz? E automaticamente, você quer que eu ensine? Você quer aprender alguma coisa comigo porque eu tenho algo para ensinar? É este o sentimento da humildade. E aí o Hugo de São Vítor coloca 3 tipos de humildades para a gente. Primeira humildade significa: a humildade é a primeira, é aquela que não tenha como mal nenhuma ciência e nenhuma escrita. A primeira é que não tenha como mal nenhuma ciência e nenhuma escrita. Traduzo. Eu não posso reconhecer que aquilo não pode ser benéfico para mim. Né? Imagine que eu trabalho numa empresa e eu faço uma coisa aqui numa empresa. E por algum motivo, no outro dia, você teve que fazer uma atividade que não é sua. E você faz essa atividade de qualquer jeito, você faz essa atividade nem ligando. Por quê? Porque ela não é minha atividade. Imagina que eu vou ficar fazendo isso. Percebam? Eu não estou reconhecendo a importância daquela atividade para a minha aprendizagem. Talvez hoje eu faça isso. Mas quem disse que amanhã eu não posso fazer aquilo? Será que não é importante eu também saber aquele processo? Será que também não é importante eu entender aquela função dentro de todo o processo, de todo o sistema? É dessa humildade. É reconhecer que eu tenho uma importância, mas nada me impede de aprender a fazer outra coisa também. E de que aquela coisa que será feita também é importante. Né? Eu sou coordenador de escola, beleza. Eu estou na minha sala, eu chamo o aluno, eu dou bronca, eu converso com os professores, a gente pensa, dialoga, beleza. Mas se eu precisar, num dia, varrer o chão, eu vou varrer. Se eu precisar um dia passar um pano, eu vou passar. Por quê? Porque eu também tenho que aprender isso. Eu também tenho que estar aberto a esta aprendizagem. Por quê? Porque na minha cabeça é muito claro que se eu vou fazer uma formação com um professor, eu quero fazer a melhor formação do mundo. E também é muito claro na minha cabeça que se eu tiver que varrer o chão, eu quero varrer o chão da melhor forma do mundo. Né? Se eu for fazer um café, eu quero fazer o melhor café do mundo. Se eu for fazer um arroz com feijão, eu quero fazer o melhor arroz com feijão para o mundo. Isso é o serviço. É dar o meu melhor para que tudo seja o melhor. E dar o melhor, fazer o melhor aqui não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com condição social.
fazer o melhor na possibilidade de ser melhor. Né? Ah, não tem lá guardanapo, não tem copo chique, mas eu monto a mesa. E a mesa que eu montei é a melhor mesa que eu posso montar. Por quê? Porque eu tenho que olhar que nada é maldoso. Ou seja, toda ciência, seja a ciência de arrumar a mesa, seja a ciência de descobrir a cura do câncer, todas elas têm a sua importância. Todas elas têm aqui, não queria usar esse termo, mas vou usar a sua funcionalidade. Segunda regra que o Hugo de São Vitor nos coloca, depois desta primeira, é não se envergonhe de aprender de ninguém. Que a gente está falando aqui já. O que é não se envergonhar? Não se envergonhar é perguntar. Eu não sei. Como que faz? Você me explica? Vou dar um exemplo bem básico e acho que algumas pessoas vão entender o que eu estou dizendo. Às vezes a gente viaja para fora, ou a gente viaja para não muito longe, mas viaja, sai da nossa zona de conforto. E aí nós temos situações que nós nos deparamos que nós temos que fazer o A, o B, o C. Nós temos que fazer algumas atitudes. E se a gente não pergunta, viu, como que faz isso? Viu, como que é isso? A gente vai ficar horas e horas perdendo tempo por não saber fazer. É quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? Quando a gente vai para um outro país, quando a gente vai para outra cidade, e nós ali nos deparamos com uma nova cultura, uma nova atividade que tem que ser feita, o que acontece? Eu sou obrigado a levantar a mãozinha e falar o quê? Ó, eu não sei como que faz. Me ensina. Me mostra. Entende? Essa é o envergonhar-se de ninguém. Não tenha vergonha de perguntar como que lava uma louça. Como que faz um pão? Né? Ou, como que é essa matéria? Ou, como que é essa profissão? Como que é esse cargo? Como que eu tenho que fazer? Me ensina, me explica. O problema é que nós vivemos nesse pedestal, nessa torre de marfim, e nessa torre de marfim a gente é imaculado, perfeito, e ninguém atinge a gente. E isso é na condição que eu tenho. Exatamente. Por quê? Porque a gente hoje é muito doente com relação a isso, né? A gente perdeu a sensibilidade da leitura, a gente perdeu a sensibilidade da palavra. Então, quando alguém faz algo bom, nós infelizmente já olhamos para aquilo como, tá querendo se aparecer. Não é? Quantas vezes as pessoas se puseram a serviço, né? Ou seja, sei lá, a faxineira faltou, então eu fui lá, peguei a vassoura e fui varrer. Ah lá, tá querendo aparecer. Ah lá, tá varrendo. Ai, que nada a ver, que vergonha. Ai, que ridículo o papel, querendo pagar de humilde. Por quê? Porque nossos olhos estão estragados. Os nossos olhos, como vai dizer o Hugo de São Vitor aqui, não está aberto para a aprendizagem e para a meditação. Porque qual seria a atitude perante esta? Poxa, o cara tá lá varrendo, deixa eu ajudar ele. Pô, que bacana, hein? Ó, aquela função, aquele cargo e ainda assim tá ajudando a varrer. Percebam? É esta grande aprendizagem que nós podemos ter para a vida. É este o grande sentimento de humildade que fala o Hugo de São Vitor quando ele então diz: não tenha vergonha de aprender de ninguém. Por quê? Porque a gente tem medo de ser julgado. A gente tem medo do que os outros irão dizer da gente. A gente tem medo de como vão olhar para a gente. E enquanto nós ficarmos olhando o jeito que o outro olha para a gente, enquanto nós ficarmos vendo o julgamento que o outro tem da gente, enquanto nós ficarmos presos no que os outros falam da gente, a gente não vai conseguir realmente ser aquilo por qual nós devemos ser. Ou seja, por aquilo que nós somos chamados, que é colocar-se a serviço constante do outro, da sociedade e, consequentemente, né, das minhas atitudes, da minha vida, do meu ser. E a terceira, não menos importante,
e ela é sensacional, diz o seguinte: quando tiver alcançado a ciência, ou seja, quando tiver alcançado o aprendizado, não despreze aos demais. Não despreze aos demais. Porque também não adianta, você concorda? Não adianta nada você ser humilde para querer aprender e depois você não consegue ser humilde para querer ensinar. Ou pior, achar que é mais que o outro porque sabe determinada coisa e aquele outro não sabe. Aí é pior, né? Porque uma coisa é eu não querer ensinar. Outra coisa é eu me achar melhor do que você porque eu sei isso e você não sabe. Ou, eu sou o gerente. Você não é. Eu sou o diretor. Você não é. Que é justamente subir no sulfite. E quanto mais nós olhamos aí à volta, mais nós percebemos o quanto de sulfite está sendo colocado, o quanto nós nos achamos superiores ao outro. E aí nós não estamos abertos ao que a gente está realmente aqui propondo, que é reconhecer que se eu não entendo o que o outro quer e eu não entendo o que eu quero, o mundo que desejo, ou seja, no sentido de aprendizagem, então, meu filho, então já era. Você concorda? Então já era. Por isso que a vida sua é tão triste, tá? Porque você não consegue escutar, né? Você não consegue rebaixar-se. Você não consegue se colocar em serviço para si e para os outros. E justamente por isso, nós acabamos nos tornando, então, seres humanos tão tristes, seres humanos tão vazios, seres humanos que brigam com tanta facilidade, né? Que gritam com tanta facilidade. Sabe por quê? Porque não consegue reconhecer o outro. Porque reconhecer o outro é baixar-se, né? É parar o olhar no outro, não olhar em si. Talvez a gente só pare para olhar porque tem um espelho na frente, né? E aí, não sei se isso é olhar para o outro ou isso é falta de humildade, né? Prepotência. Mas lembre-se, e aí eu quero só terminar aqui, que também, eu sabendo, concorda? Eu tenho ali uma missão de transmitir o que eu sei. Eu sei, então eu tenho que transmitir. Eu tenho que colocar, né? Eu tenho que ceifar. Eu tenho que jogar a semente. Parábola do semeador, meu Deus do céu. Eu tenho que colocar semente. O meu talento não pode ficar escondido e o seu talento não pode ficar escondido. Você é bom nisso? Mostra para o mundo. Né? Faça do seu talento um serviço para a sociedade. Aquilo que escutastes aos pés do ouvido, subir ao telhado, gritar ao mundo. Né? Transforme o mundo. Por quê? Porque quem eleva o mundo, eleva a alma. Né? E elevar a alma aqui, elevar o mundo, é fazer as coisas melhores. Então, que a gente possa, a partir dessa primeira aula, e a gente vai fazer um longo percurso, entender e buscar essa natureza da real aprendizagem. E essa real aprendizagem, que tinha muita coisa, tá? Só para explicar aqui, são umas 20 páginas. Eu parei aqui. Tem noção? Que eu parei aqui? Faltou um monte de coisa. Eu parei nessas 3 primeiras frases só, mas tudo bem. Eu tô acostumado já. Né? Aí me aprofundando, quando vê, eu tô na primeira linha. Por quê? Porque isso é aprendizagem. Eu reconhecer que eu não sei e eu me colocar abaixo do autor, abaixo do professor, abaixo da moça da limpeza, abaixo do meu aluno, para entendê-lo, compreendê-lo. Então, esse processo de humildade, no fundo, gera essa aprendizagem real, essa aprendizagem que a gente busca, essa aprendizagem que a gente tem que buscar,
que é uma aprendizagem que vai me ensinar no fundo que eu sou um eterno aprendiz. Que a vida inteira eu estou aberto a aprender. E quanto mais eu souber isso, certo? Quanto mais eu souber isso, melhor será a minha vida. Melhor será o entendimento dos meus sentimentos. Melhor eu entenderei as minhas ações. E para ser esse aprendiz, né, para ser esse ser humano que quer aprender, eu preciso de 3 características. Eu preciso ter as qualidades naturais, eu preciso ter disciplina e eu preciso ter exercício. O que significa isso? Vou tentar resumir porque eu tenho um compromisso hoje às 8 horas da manhã, então preciso me organizar para isso. Mas primeiro eu preciso ter as qualidades naturais, que eu acredito que você já tenha. Você fala, você anda, você entende, você compreende, você interpreta. O que são as qualidades naturais? Você é um ser humano perfeito. É diferente. Se eu tenho uma pessoa com alguma deficiência, né? Aí é mais complicado eu querer que ele esteja aberto a essa aprendizagem. Mas graças a Deus nós temos essas qualidades naturais perfeitas em nós. Então, primeiro ponto tá aí. Eu vou falar, você vai entender. E quando você falar, eu entenderei. Segundo ponto é o exercício. Que é o quê? Fazer. Então, se eu quero aprender com a vida, eu preciso fazer as coisas para aprender. E o terceiro movimento é a disciplina. Eu preciso ser disciplinado. Né? Eu preciso o tempo inteiro estar na minha cabeça de que eu tenho que ser pequeno. Que eu tenho que saber discernir. Que eu tenho que saber refletir. Que eu tenho que saber fazer um processo que eu vou chamar aqui de respiração, sabe? Não. É respirar, soltar e dar a resposta. Isso é discernir. Sim, não. Não acredito, acredito. Se eu tenho, então, as minhas qualidades naturais, se eu tenho esse exercício e eu tenho essa disciplina, automaticamente a minha vida ganha muito mais significado. É como aquela mãe que quer que o filho seja organizado e ela é totalmente desorganizada. É como aquela mãe que quer que o filho arrume a cama, mas ela não arruma a cama dela primeiro. É como aquela mãe que fala, nós temos que respeitar o A, o B e o C, ela não respeita ninguém. Por quê? Porque ela não está se exercitando nessa qualidade de ser humilde, nessa qualidade de prestar serviço, nessa qualidade que ela quer que o filho tenha, mas ela própria não tem. Aí não dá, né? E onde isso começa? No processo de aprendizagem, no processo de ensino. Imagine se toda manhã você preparasse o café da manhã para sua família. Mas preparar o café aqui não é colocar o pó no coador e fazer o café, mas colocar uma xicrinha, colocar uma mesa, pôr o pão murcho, pôr o pão de forma, pôr a margarina. É o que tem? É o que tem. É esse o café da manhã nosso? É esse o nosso café da manhã. Mas pôr. E ali você exercita para o seu filho, para quem estiver com você, essa aprendizagem. Né? Olha o que eu fiz. Não é gostoso? Isso é amor. Isso é carinho. Isso é serviço. É fazer o a mais para que o outro reconheça esse a mais. Isso é amar. Amar é isso, gente. Amar é fazer mais do que o outro espera. Senão ele vai ser meu amigo. Por que eu amo você? Porque eu faço além do que eu faço para os outros. Por isso você vai ser minha esposa. E o terceiro princípio é disciplina. Porque não basta fazer uma vez arrumar a mesa do café da manhã. Eu tenho que fazer 2, 3, 4. E olha como é interessante. Eu faço isso o mês inteiro. No 32º dia, se eu não faço, o que acontece? Nossa, por que você não fez? Tava tão legal. As pessoas percebem. Isto é ser aprendiz. E ser aprendiz na vida, ser aprendiz na história, ser aprendiz como marido, como esposa, como estudante, como professor, como trabalhador, como funcionário, é o que falta para todo mundo. É o que falta para todo mundo. Então, nossa primeira aula, semana que vem a gente tem de novo, né? 6h30 também, só que a gente vai conseguir fazer um pouco maior, porque hoje, como eu tenho um compromisso, eu preciso me organizar
agora às 8 horas, mas semana que vem a gente faz de novo. E isso vai estar lá no YouTube, já está no YouTube. E aqui no Instagram a gente vai transformar isso depois nos Reels e vamos subindo também. Obrigado aos que participaram, aos que entraram por um momento, que ficaram um pouquinho. A gente sabe as correrias do dia, a gente sabe as dificuldades do dia, mas as nossas aulas serão sobre isso, né? Só sobre isso. Sobre ser melhor, sobre conhecer-se, sobre estar a serviço do outro. Tá? E quando nós estamos a serviço do outro, nós devemos fazer ali o melhor que a gente pode fazer, porque é o meu serviço. Isto é humildade. Humildade é o reconhecer que o tamanho do mundo é tão grande e eu sou tão pequeno que se eu fizer o meu pequeno melhor, perfeito, o mundo vai ser 0,001% perfeito. Sim, todo sábado, tá? Todo sábado a gente vai fazer esse movimento. Na semana passada era para ter, não conseguimos, mas hoje a gente fez. Foi muito bom, assim. E assim, eu nem consegui falar, né? Eu falei uma linha do texto inteiro e acho que foi super, super positivo. Então, até semana que vem. Agradeço todo mundo que passou, que entrou, que fez pergunta, que saiu, né? Eu sei que é difícil, é sábado, é de manhã, vai ser umas 6h20 por aí. Mas sigamos reconhecendo que estamos aqui para servir, né? Estamos aqui para ser melhor, estamos aqui para aprender, estamos aqui para reconhecer de que o mundo pode ser sim melhor quando eu elevo a minha alma, porque quando eu elevo a minha alma, eu estou elevando o mundo à minha volta. Gente, um abraço, obrigado. Deus abençoe a todos.